Transições. Assim como a oração de transição é necessária para estabelecer uma conexão suave entre a proposição e o corpo do sermão, também é preciso que a transição de uma divisão principal à outra seja cuidadosamente construída. O ouvinte, em geral, não tem diante de si o esboço do sermão para ajudá-lo a entender a mensagem. Seu único meio de acompanhar a sequência de pensamento do sermão são as palavras do pregador. As transições ajudam esse processo. Às vezes, o ouvinte perde facilmente o fio da meada, particularmente na passagem de uma seção principal para outra. No ponto de transição, a mente do ouvinte médio perde o passo. A transição oferece ao auditório uma pista de que o pastor está pronto para tratar da próxima fase de sua mensagem. Uma transição eficaz deve, portanto, tornar claro cada passo no desenrolar do sermão. Deve também preparar a mente do ouvinte e despertar-lhe o interesse para o que será dito a seguir. A transição deve permitir a passagem suave e fácil de ideias de uma parte para outra do sermão. Mudanças abruptas de pensamento tendem a distrair e confundir, enquanto uma boa transição suaviza o caminho para a comunicação de sucessivas unidades de pensamento. Assim, uma transição eficaz poderá relacionar a divisão com a proposição ou com a oração de transição principal, revisar uma ou mais divisões principais, despertar interesse na unidade de pensamento seguinte, referir-se à divisão principal anterior e indicar a mudança na unidade anterior de pensamento para a seguinte, unir a última divisão principal à conclusão. Princípios para a preparação das subdivisões. A elaboração das subdivisões segue os mesmos princípios das divisões principais. Há, contudo, algumas diferenças na aplicação deles. É necessário, portanto, dar atenção especial a alguns princípios distintos para a formulação das subdivisões. 1. As subdivisões derivam de suas respectivas divisões principais e são o desenvolvimento lógico delas. A função primeira da subdivisão é desenvolver o pensamento contido na divisão principal. Portanto, ela só pode alcançar seu objetivo quando as ideias expressas se relacionam diretamente com as da divisão principal e são derivadas desta. Deve estar claro que as subdivisões não se coordenam com as divisões principais, mas se subordinam a elas. 2. As subdivisões devem ter estrutura paralela. Como as divisões principais, as subdivisões devem ser simétricas e equilibradas. Deve-se seguir o padrão determinado pela subdivisão inicial da primeira divisão principal em todas as outras subdivisões. Assim, no esboço a seguir, baseado em Marcos capítulo 16, capítulo 1, do 1 ao 4, passagem examinada no capítulo próximo, a subdivisão inicial da primeira divisão principal começa com uma preposição e todas as outras subdivisões seguem o mesmo padrão. Título: Problemas grandes demais para nós. Texto: Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 4. Proposição: o povo do Senhor às vezes enfrenta problemas grandes demais. Oração interrogativa: o que ensinam esses versículos a respeito desses problemas que às vezes enfrentamos? Oração de transição. Dessa passagem podemos tirar duas lições. Primeira, problemas intransponíveis podem se apresentar até mesmo às pessoas mais devotas ao Senhor. Segunda, problemas intransponíveis às vezes são facilmente resolvidos. Examine outros esboços desse capítulo que contenham subdivisões
e observe a simetria destas em cada um deles. 3. O número de subdivisões deve ser limitado. O número de subdivisões da divisão principal depende do tema ou do conteúdo do texto. Por exemplo, o esboço do Salmo 23 não seria completo se omitíssemos uma das subdivisões da segunda divisão principal. Também, como geral, não deve haver mais de 3 ou 4 subdivisões para cada divisão principal. Circunstâncias excepcionais podem permitir mais subdivisões, mas nesses casos é aconselhável limitar o número de subdivisões das outras divisões principais, para que o esboço não fique congestionado com demasiados pontos subordinados. Em geral, é desnecessário dividir as subdivisões, mas alguns assuntos requerem uma análise mais minuciosa. 4. A semelhança das divisões principais, as subdivisões não precisam seguir a mesma ordem do texto. Na preparação das divisões principais e das subdivisões do sermão expositivo, é aconselhável acompanhar a ordem do texto. Entretanto, por causa da progressão lógica, há ocasiões em que é preferível usar uma ordem diferente. Capítulo 9. A discussão. Definição de discussão. Discussão é o desdobramento das ideias contidas nas divisões. As divisões principais e as subdivisões são apenas o esqueleto de sermão e servem para indicar as linhas de pensamento a serem seguidas na sua apresentação. Nesta fase do desenvolvimento do sermão, o pregador precisa utilizar todo o conhecimento e criatividade de que possa dispor. De alguma forma, ele deve expandir ou ampliar o esboço a fim de obter uma mensagem equilibrada e eficaz, que cumpra seu objetivo. Para tanto, ele deve dispor o material selecionado a fim de desenvolver adequadamente cada uma das divisões. Qualidades da discussão. 1. A discussão deve ter unidade. Afirmamos no capítulo anterior que o tópico de cada divisão principal é uma unidade em si mesmo. As subdivisões de cada divisão principal devem derivar do tema da divisão e desenvolvê-lo. Tudo que for apresentado nas subdivisões deve ser uma ampliação da ideia expressa na divisão principal. Segue-se que não deve haver digressão nem introdução de aspectos alheios ao caso. Ao contrário, a progressão deve ser contínua, visando a discussão apropriada de ideia única da divisão. Às vezes, entretanto, pode ser necessário material não aplicável a uma divisão para completar a discussão em outra. 2. A discussão deve ter proporção. A experiência ajudará o pregador a conhecer quais partes do sermão necessitam de mais ênfase ou de tratamento mais completo. Algumas divisões, pelo seu conteúdo, podem exigir mais atenção, enquanto outras não terão tanta importância para o propósito do discurso. A profundidade do texto, o valor de determinada verdade ou a dificuldade em uma parte do sermão podem também levar o pregador a julgar conveniente ampliar uma divisão. É aconselhável o pregador lembrar-se de que a cada divisão deve contribuir para toda a apresentação e, como regra geral, as divisões principais devem ser sabiamente equilibradas a fim de apresentar um sermão bem acabado. 3. A discussão deve apresentar progressão. As ideias de cada divisão devem indicar um movimento definido de pensamento. Cada fase deve acrescentar algo à discussão. A disposição jamais deve ser forçada, e cada ideia deve ser uma extensão da que a precede, de modo que forme uma cadeia até que o tema da divisão tenha sido amplamente desenvolvido ou analisado. Explanação, ilustração, aplicação, argumento ou citação, cada uma deve contribuir para um avanço ordenado do pensamento. A progressão, assim, produzirá um impacto
cumulativo e ajudará a criar interesse na mensagem. 4. A discussão deve ser breve. Uma das falhas mais comuns do pregador é a verborragia. O que pode ser dito em 25 ou 35 minutos, muitas vezes leva 40 ou 45. O perigo é cansar a congregação. O povo pode parecer reverente e respeitoso, mas é pouco provável que continue atento e interessado como na primeira parte do sermão. 5. A discussão deve ser clara. O propósito principal da discussão é desvendar ou revelar mais claramente as ideias das divisões. Se o sermão for bíblico, as divisões naturalmente tratarão de algum aspecto ou de alguma verdade bíblica. Portanto, é de importância crucial que o material da discussão ilumine as verdades sugeridas em cada divisão. Deve-se utilizar todos os meios para atingir esse fim, levando-se em conta a unidade e a concisão. Um erro comum do principiante é usar linguagem demasiadamente elevada, esquecendo-se de que muitas pessoas na congregação não possuem educação formal esmerada. O pregador corre o risco de dirigir-se ao povo como se estivesse falando a alunos de pós-graduação de uma universidade ou de um seminário. O linguajar filosófico ou teológico pode ser necessário nas universidades, mas no púlpito é de extrema importância que o pregador torne as passagens bíblicas inteligíveis e claras. 6. A discussão deve ter vitalidade. O sermão pode estar estruturalmente correto, a discussão ortodoxa e bíblica, e ainda assim a mensagem falhar por completo no objetivo de conquistar os ouvintes. Isso pode acontecer quando a discussão consiste em fatos áridos e desinteressantes ou de exegese sólida, mas alheia ao interesse do público e sem aplicação prática, ou quando não relaciona fatos e ideias familiares a verdades antigas. A discussão, para despertar o interesse dos ouvintes, precisa conter elementos que tornem a verdade válida para eles. As palavras da Bíblia devem ser apresentadas como adequadas às situações da vida diária. As personagens bíblicas devem ser apresentadas de forma que os ouvintes percebam nelas as histórias, as próprias experiências, circunstâncias, tentações e fracassos. Passagens proféticas da Bíblia devem ser relacionadas aos problemas nacionais e também pessoais. As sessões didáticas e exortativas, da mesma forma, devem aplicar-se diretamente aos fatos atuais, relacionando assim as escrituras às condições em que os homens e as mulheres se encontram. É de esperar que nossa mensagem tenha significado vital para eles. 7. A discussão deve exibir variedade. O pregador que procura infundir em seus sermões frescor e vigor perenes também deve cuidar para que a discussão contenha variedade. Ele não deve retirar todas as citações de um único autor, nem todas as ilustrações da vida dos filhos. Ao contrário, deve esforçar-se para colher materiais de todas as fontes disponíveis, novas e antigas, aplicando-se eficazmente às situações que o exijam. Precisamos dizer algo a respeito do humor. Fazer o povo rir apenas pelo riso não se coaduna com a tarefa sagrada do pregador. Todavia, há lugar para o humor santo no sermão. O pregador, às vezes, leva os ouvintes a se tornarem tensos de emoção ou de interesse. A introdução de um dito engraçado, provocando riso, muitas vezes quebra e prepara o povo para ouvir com maior interesse. Fontes de material para discussão. O pregador recolhe o material para discussão de 5 fontes principais. 1. A Bíblia. A palavra de Deus é fonte inesgotável de material para o desenvolvimento das ideias contidas em cada divisão da mensagem. É da Bíblia que extraímos nosso principal material exegético. É da maior importância, pois, observar o que o texto realmente diz. Mediante o uso de interrogativos como quem, o que, onde, quando, porquê e como, o pregador tentará
descobrir o que a passagem contém, para em seguida anotar as descobertas mais importantes. 2. Outras formas de literatura. Incluímos nessa seção outras formas de literaturas úteis para o desenvolvimento do sermão. Algumas, naturalmente, serão mais úteis que outras. Comentários críticos, expositivos e em forma de oração. Livros de orações, de cânticos ou hinos têm valor especial. Outra fonte importante é a biografia cristã, manuais e dicionários bíblicos, bem como livros de arqueologia e obras sobre os povos. Os costumes e as regiões da época proporcionam esclarecimento a muitas passagens das Escrituras. Sermões de grandes mestres também são muito valiosos. Contudo, o aluno não tem de limitar-se às literaturas religiosas. As fontes de materiais para o desenvolvimento do sermão podem vir de literaturas relacionadas a qualquer campo do conhecimento. Por exemplo, a ciência e a medicina são áreas das quais o pregador pode tirar material precioso, particularmente se ele for capaz de mostrar como as recentes descobertas nesses campos se relacionam com as verdades da Bíblia. Deve-se, porém, explicar os termos técnicos, quando se falar a respeito de fatos alheios à tecnologia, convém comprovar as afirmações criando fontes fidedignas. Evidentemente, o pregador não deve negligenciar os jornais e as revistas, pois lhe permitirão informar-se dos acontecimentos atuais e são uma fonte contínua de material a ser inserido na discussão. 3. Experiência. A experiência pessoal do mensageiro é outro meio importante de expandir as divisões do sermão. Quando o pregador dá testemunho de que tem sofrido ou visto, fala com a convicção inconfundível de quem viveu o que prega. Suas palavras transmitem a certeza de que ele tem conhecimento do que fala. Alguns pastores pedem desculpas por se referirem a si mesmos usando expressões como espero que perdoem a referência pessoal que vou apresentar. Em geral, é desnecessária tal observação. Contudo, quando o mensageiro conta um incidente tirado de sua experiência pessoal, deve ter o cuidado de não atrair a atenção para si. Seu único propósito deve ser glorificar o Senhor e transmitir ao povo uma compreensão mais clara da Escritura. É importante frisar que o pregador jamais deve contar, em circunstância alguma, uma experiência pessoal que não seja verdadeira. 4. Observação do mundo que nos cerca. A vida tem um sem número de elementos, alguns aparentemente triviais, mas que podem tornar um sermão mais interessante, se o pregador souber relacioná-los com as verdades espirituais das Escrituras. Jesus usou como lições objetivos lírios do campo, os pássaros no ar, a semente no chão, os peixes no mar e até os cabelos humanos. Da mesma forma, o pregador, para qualquer lado que se volte, encontra assuntos da vida cotidiana repletos de significado. Lugares comuns que, se forem empregados de maneira judiciosa, podem tornar o sermão vivo e atraente. 5. Imaginação. O orador pode criar imagens que aumentem bastante a eficácia da discussão. São descrições que dão um toque de originalidade no tratamento do assunto. O uso da imaginação no sermão pode, pois, ser um grande aliado do pregador. Processos retóricos no desenvolvimento do esboço do sermão. Vários são os processos retóricos usados na expansão ou no desenvolvimento do esboço do sermão, a saber, explanação, argumentação, citação, ilustração e aplicação. Nem sempre se empregam todos eles em uma única mensagem. Seu uso será determinado pela maneira em que o sermão é desenvolvido. A ordem dos processos retóricos depende de várias circunstâncias e condições. Às vezes, a aplicação pode vir antes da criação ou da argumentação. Outras vezes, pode-se apresentar uma ilustração antes da explanação. Em outras ocasiões,
a citação pode vir antes da explanação. A unidade do sermão e sua progressão lógica indicarão a ordem em que os processos de retórica serão introduzidos. Como a ilustração e a aplicação têm importância especial para a mensagem, devotaremos um capítulo a cada uma delas. Agora passaremos a examinar com detalhes os outros 3 processos retóricos. A explanação. 1. Afirmamos anteriormente que um dos aspectos mais importantes do sermão é a explanação do texto. Isto é verdade não apenas quanto aos sermões textual e expositivo, mas também com relação ao temático, elaborado sobre uma verdade bíblica. Em outras palavras, sempre que a mensagem é baseada na Bíblia, a parte ou as partes do texto sagrado devem ser explanadas clara e corretamente. É essa feição da mensagem que torna a pregação verdadeiramente bíblica e lhe confere autoridade. A palavra de Deus converte-se, então, no próprio tecido do sermão, e cada parte importante do discurso é elaborada sobre o fundamento sólido das Escrituras. Contudo, o estudioso da Bíblia logo percebe que a biblioteca divina de 66 livros foi redigida em muitos estilos literários. Uma parcela considerável foi escrita em diferentes gêneros discursivos: histórias, profecia, carta, revelação e parábola. Ao mesmo tempo, grande parte do Antigo Testamento aparece em forma de poeira hebraica, com seus paralelismos distintivos. Nestes encontram-se padrões literários como repetição, contraste e ampliação do pensamento e uso frequente de imagens e figuras de retórica. É, pois, evidente que, ao decidir interpretar qualquer parte das Escrituras, o aluno deve primeiro identificar o tipo de literatura bíblica com que está lidando e, a seguir, observar as leis de hermenêutica que regem sua interpretação. Processos exegéticos envolvidos na explanação. Em geral, os processos envolvidos na explanação incidem em categorias claramente definidas. 1. O contexto. Um dos processos exegéticos é o estudo do contexto, imediato e remoto. O exame do contexto muitas vezes ajuda ao mesmo tempo o ouvinte e o pregador a reconhecer as limitações do significado de uma palavra ou afirmação, impedindo assim uma análise errada do texto. 2. Referências. Uma exegese correta também incluirá a correlação do texto com outras partes da Bíblia. O mensageiro deve fazer o uso frequente de passagens paralelas, comparando ou contrastando o texto que pretende explanar com outras partes bíblicas. Isso ocorre especialmente com muitas passagens dos evangelhos, sobre as quais, às vezes, um exame dos escritos paralelos lança bastante luz, possibilitando ao ouvinte entender mais claramente o significado de uma passagem isolada. 3. Aplicação das normas de linguagem. A interpretação sadia da Bíblia também depende da aplicação das normas da língua. Chamar a atenção do ouvinte para alguma regra gramatical importante, para as gradações ou variações sutis do significado de determinadas palavras no original, para uma figura de retórica, algumas figuras de linguagem, como a metonímia ou a metáfora, ou para a etimologia de determinada palavra, pode ser bastante útil para o esclarecimento de um texto aparentemente ambíguo ao ouvinte médio. 4. Fundo histórico e cultural. O fundo histórico e cultural do texto e os dados geográficos mencionados nele podem ter grande importância para determinar seu significado na conjuntura antiga. O uso de uma enciclopédia adequada, de uma introdução à Bíblia ou de um bom manual bíblico será de grande ajuda na obtenção de informações de natureza histórica e cultural. Embora um atlas bíblico forneça importantes informações geográficas, o pregador deve fazer um exame completo das próprias escrituras, a fim de descobrir o cenário da passagem. Resolvendo uma passagem problemática.
Sem dúvida, chegará a ocasião em que o pregador terá de lidar com uma passagem difícil. Em vez de fazer uma asserção dogmática a respeito do significado do texto, melhor será respeitar a interpretação de religiosos eruditos, particularmente se elas tiveram grande aceitação por parte dos cristãos do passado. Contudo, se depois de um estudo diligente não conseguir chegar a uma conclusão satisfatória quanto à interpretação de uma passagem difícil, o mensageiro deve tomar o devido cuidado para não torná-la ainda mais obscura com sua explicação medíocre. Tratamento dos detalhes. Depois de ter estudado todos os detalhes do texto e de ter se interessado por eles, o pregador muitas vezes é tentado a apresentar muitos outros pontos, ultrapassando assim as limitações do sermão. Dessa maneira, a apresentação fica tão pesada que os ouvintes têm dificuldade em acompanhá-la, e poucos são os pontos que se gravam na mente. O pregador deve tomar a firme resolução de omitir determinados detalhes e escolher somente os que requerem explicação especial e, ao mesmo tempo, fornecem material interessante. Em outras palavras, apresente apenas os aspectos salientes do texto, capazes de contribuir para a ideia principal do sermão. 2. Argumentação. Valor da argumentação. A argumentação tem um espaço importante nas Escrituras e, como confere grande peso ao sermão, o pregador não deve hesitar em usá-la. A argumentação é também um meio poderoso de expandir o esboço do sermão e, em algumas ocasiões, essencial para produzir provas. O raciocínio metódico preenche as exigências do intelecto humano, que pede bases sólidas para a fé, em uma afirmativa corroborada por evidências consistentes possuem autoridade. Além disso, vivemos em uma época que exige do pregador do Evangelho uma exposição clara, adequada e segurança das razões de sua fé. Método de argumentação. São vários os métodos pelos quais o mensageiro pode convencer os ouvintes da veracidade do que lhes afirma. Uso da Bíblia, raciocínio lógico, testemunho, sequência lógica do esboço, precauções no uso da argumentação. 3. Citações. As citações podem acrescentar grande interesse ao sermão. Um dito apropriado em ocasião oportuna dá força e vigor à mensagem. O pregador deve fazer uso das citações, mas precisa precaver-se a fim de não empregá-las em demasia. Chamamos a atenção do leitor para 4 tipos de citação que podem ser usadas no sermão. Textos bíblicos. Já nos referimos à citação bíblica no sermão, mas vale a pena insistir em que nada confere mais autoridade ao sermão do que a citação oportuna das Escrituras. Ditos breves. Os ditados populares, às vezes, podem vir em forma de provérbios, como: conhece-se o amigo na hora da necessidade, mais vale prevenir do que remediar, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Afirmativas oriundas de fontes confiáveis. Afirmativas importantes tiradas de fontes confiáveis constituem outro tipo de citação proveitosa no desenvolvimento do sermão. Não é preciso que as afirmativas sejam inteiramente teológicas, mas devem ser
pertinentes à mensagem. Poesia. A criação de poemas tem seu lugar apropriado no sermão. Os hinos, com expressões elevadas de louvor ou que falam de anseios da alma, são uma fonte valiosa de citações para mensagens religiosas. Hinos que falam de consolo na aflição podem ser usados nos sermões sobre sofrimento e provações. Outros tipos de cânticos sacros podem ser relacionados com várias formas de mensagem. A poesia secular, quando corretamente citada, também pode ser usada como vantagem na expansão do sermão. Capítulo 10. As ilustrações. Definição de ilustração. Tem-se dito com frequência que a ilustração é para o sermão o que a janela representa para a casa. Assim como a janela permite a entrada da luz, a boa ilustração possibilita o esclarecimento da mensagem. A palavra ilustrar significa tornar claro mediante um exemplo ou exemplos. Portanto, ilustração é o meio pelo qual se lança luz sobre o sermão por meio de um exemplo. É a representação de uma cena ou a descrição de uma pessoa ou de um incidente com o fim de iluminar, ou seja, esclarecer o conteúdo da mensagem, ajudando o ouvinte a compreender as verdades que o pregador proclama. A ilustração pode tomar várias formas. Pode ser uma parábola, uma analogia, uma alegoria, uma história, incluindo-se a fábula ou anedota. O relato de uma experiência pessoal, um acontecimento histórico ou um incidente biográfico. Como mencionamos nos capítulos anteriores, a ilustração pode também ser inventada ou construída com base na imaginação. O valor das ilustrações. É preciso ressaltar que o componente mais importante do sermão não é a ilustração, mas a explanação do texto. A parte mais importante da passagem é a interpretação que deve suportar o peso do sermão. A ilustração, por mais viva ou interessante que seja, tem importância secundária, mas aquele que recebeu uma mensagem dada por Deus e tem o desejo ardente de torná-la clara ao seu povo, fará tudo o que estiver ao seu alcance para descobrir e usar ilustrações que tornem o sermão interessante e atraente. Vale a pena, pois, salientar alguns valores das boas ilustrações. 1. As ilustrações dão clareza ao sermão. Por mais que o pregador se esforce por explicá-la, a verdade bíblica é, às vezes, tão profunda que os ouvintes só conseguirão compreendê-la se for apresentada na forma de retrato falado. 2. As ilustrações tornam o sermão interessante. A falha de muitos sermões não está no conteúdo doutrinário, mas no peso ou na monotonia com que a verdade é apresentada. A transmissão da mensagem muitas vezes é árida e desinteressante, a ponto de o ouvinte ter dificuldade em prestar a devida atenção. O pregador deve ter em mente que o ouvinte médio só é capaz de manter a atenção continuada por tempo limitado e, a menos que se introduza na mensagem algo interessante e desafiador, a mente dele logo começará a divagar. As boas ilustrações relaxam a mente, despertam a atenção, dão vida à mensagem e preparam o ouvinte para o que será dito em seguida. 3. As ilustrações dão vida à verdade. A única parte da mensagem que algumas pessoas guardam na lembrança é a ilustração, pois essa fica gravada na mente pela força dos quadros que retratam.
Na ilustração, dados complexos ficam claros e fatos monótonos e abstratos são transformados em verdades vivas, permitindo que as pessoas vejam mediante a imagem verbalizada o que de outra forma não compreenderia com clareza. Por exemplo, o pregador pode falar sobre os males da desonestidade, mas quando ilustra o assunto com a história da trapaça de Acã e de suas terríveis consequências registradas no capítulo 7 de Josué, a lição torna-se muito mais clara. É muito importante observar que Acã significa dificuldade, como o próprio nome indica, e que, com seu pecado, trouxe dificuldades para si mesmo, para sua família e para toda a congregação de Israel. As ilustrações dão ênfase à verdade. Em várias ocasiões, o pregador precisa demonstrar a importância de uma verdade. Ele pode fazê-lo enfatizando seu significado, expressando-a em termos vigorosos ou repetindo-a de outro modo, ou recorrendo a uma boa ilustração. Ao mostrar um exemplo específico, a ilustração esclarece a lição que o pregador procura ensinar. Com efeito, quanto mais adequadamente verbalizada for a ilustração, tanto maior realce terá a verdade. Por exemplo, se o mensageiro estiver procurando transmitir a seu povo a importância das reuniões do domingo de manhã e também à noite, a história a seguir, contada por um adolescente, sem dúvida terá peso maior que uma exortação. No domingo passado à noite, eu queria ir à igreja. Um amigo meu foi ao cinema e convidou-me para ir com ele. Achei que não devia ir e fui à igreja. Procurei meu professor de escola dominical, mas ele não estava lá. Esperava ver 2 diáconos, aos quais respeito muito, mas não se encontravam. Procurei também pela professora de escola dominical de minha mãe, que nos visitou um dia, mas também ela não estava lá. Minha impressão é que eles não acham realmente importante ir à igreja no domingo. Princípios a observar no uso das ilustrações. 1. Usar ilustrações apropriadas. De acordo com a etimologia da palavra, a ilustração elucida, esclarece. Se não leva a uma melhor compreensão do ponto apresentado, ou se a própria ilustração não é clara, é melhor omiti-la. De outra forma, a ilustração tenderá a desviar a atenção do auditório. Uma ilustração apropriada, porém, introduzida no momento oportuno e contada de maneira correta, é um meio muitíssimo eficaz de esclarecer um texto ou uma verdade e criar interesse. Se, por exemplo, o pregador está falando da suficiência da graça de Deus para o perdão dos pecados, ele pode citar 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 e 21 e Efésios, capítulo 1, versículo 7. Seria muito oportuno, então, apresentar uma ilustração como essa. Um incrédulo, zombando de um ministro que fora visitar um moribundo de péssima reputação, perguntou-lhe: uma hora de arrependimento pode expiar toda uma vida de pecado? Não, respondeu o homem de Deus, mas o sangue de Jesus Cristo pode. 2. Usar ilustrações claras. Como foi dito anteriormente, o significado básico da palavra ilustrar é tornar claro ou óbvio. Uma história ou incidente contada durante o sermão com o objetivo de aumentar o entendimento de alguma verdade perde seu propósito se não explicar nem esclarecer. Em tais circunstâncias, embora ilustrações seja importante ou interessante, deve ser omitida. 3. Usar ilustrações críveis. Ilustrações exageradas só trarão descrédito ao ministério e levarão o povo a supor que o pregador é ingênuo a ponto de acreditar no que não é digno de fé. Ainda que a narrativa de um acontecimento reproduza a realidade, mas por algum motivo pareça inacreditável, o pregador deve evitar empregá-la no sermão. A ilustração, para ter valor, deve ser fiel à realidade. Deve conter todas as marcas da verdade. 4. Ilustrações exatas.
A ilustração que vale a pena ser apresentada merece ser bem transmitida. Em geral, não deve ser lida. Como sermão, a ilustração lida perde força. Portanto, ao recorrer a uma ilustração, o pregador deve conhecer muito bem seus detalhes, a ponto de relatá-los de memória e com exatidão. Se ele se esquecer de um detalhe ou omitir uma ou duas partes essenciais, pode arruinar a apresentação. 5. Usar ilustrações breves. A ilustração não deve ter tanto destaque que roube o poder da mensagem. Afinal de contas, a finalidade principal das ilustrações é esclarecer, portanto, não devem ser longas. Com efeito, alguns retratos falados são mais eficazes quando apresentados concisamente, mas, se for necessário usar uma ilustração longa em determinada parte do sermão, é aconselhável condensar ao máximo outras ilustrações na mesma mensagem. 6. Ter discernimento na seleção das ilustrações. Não se deve usar ilustrações indiscriminadamente. O bizarro e o grotesco não têm lugar na pregação. Do contrário, o pregador se exporá à acusação de frivolidade, vulgaridade ou irreverência, faltas que jamais devem ser imputadas ao mensageiro do Evangelho. Devemos ter cuidado não só quanto ao caráter das ilustrações, mas também quanto ao seu número em qualquer mensagem. O mensageiro que usa ilustrações demais pode ser chamado de contador de histórias. Se o objetivo principal do pregador for pregar a palavra, ele introduzirá ilustrações somente para tornar o texto mais inteligível e proporcionar melhor compreensão da verdade. Coletando ilustrações. O bom mensageiro sabe quão imprudente é repetir as ilustrações para o mesmo auditório, a não ser em raras circunstâncias. A fim de evitar isso, é necessário produzir constantemente novas ilustrações. Mas ilustrações oportunas e interessantes não são fáceis de encontrar. Em vez de procurar nos livros, o melhor é ir colecionando material com algum valor, que possa ser usado em sermões futuros. Por exemplo, a história seguinte foi encontrada na última página do boletim informativo de uma igreja. Um homem, viajando por um país estranho, descobriu que o seu destino encontrava-se no fim de uma trilha montanhosa e difícil. A viagem era perigosa e ele precisava de um bom guia para chegar a salvo. Um guia ofereceu-se para levar o homem. Antes de contratá-lo, o viajante perguntou: "Você já esteve na aldeia para onde vou?" O guia respondeu: "Não, mas já fui até a metade do caminho e já ouvi muitos amigos descreverem o restante do percurso." "Bem," respondeu o viajante, "você não serve para ser meu guia." O viajante encontrou outro e de novo fez a pergunta: "Você já foi à aldeia a que me dirijo?" Esse guia respondeu: "Não, mas já vi a aldeia do topo de uma montanha." "Você não serve para ser meu guia," respondeu o homem. Um terceiro ofereceu seus préstimos ao viajante, e este lhe fez a mesma pergunta dirigida aos dois anteriores. "Senhor," respondeu o terceiro guia, "eu moro nessa aldeia." Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Às vezes, em um momento de iluminação, ocorre uma ideia admirável à mente do pregador. Se ele não a anotar imediatamente, poderá perdê-la para sempre. A leitura diária do mensageiro, suas visitas cotidianas, seus contatos com as pessoas e o estudo pessoal das Escrituras sugerirão ilustrações eficazes. Com o passar do tempo, a pessoa adquire uma atitude constante de alerta, de tal modo que as ideias importantes quase se chocam com ele, vindas de todos os lados. Se ele preservar esse material de modo metódico, possuirá
uma valiosa reserva da qual poderá servir-se toda vez que precisar de uma ilustração apropriada.